Fala galera, beleza, beleza? Professor Vitor aqui, Vitor de Andrade, Vitinho, tudo bem com vocês? 100%? Pessoal, a gente está aqui agora firme e forte para a gente trabalhar equação do segundo grau, equação polinomial aí do segundo grau, beleza? Então, vamos ver como é que faz para resolver essas equações, como essas equações modelam diversos problemas aí da matemática, do cotidiano, né? E buscar as soluções, ver de onde que surgiu as fórmulas, algumas demonstrações, beleza? Então, vem comigo. Vamos trabalhar então aí com equação do segundo grau, beleza? Então aí na tela para vocês, né? Equação polinomial do segundo grau, teoria, né? Definição e exemplos. Eu não quero começar logo com a definição de cara, eu quero trazer uma situação, problema, para você tentar entender, beleza? Então, olha só. Olha esse probleminha aqui, ó, que vai aparecer para você. Um clube esportivo, ele construiu uma quadra de vôlei com 12 metros de comprimento por 6 metros de largura. E para acomodar juízes e reservas, ele deixou uma faixa de 3 metros entre a quadra e a cerca. Qual é a área do terreno limitado pela cerca? Olha que interessante. Vamos ver de forma geométrica, né? Como é que isso funciona. Olha lá, ó. Então você tem a quadra com as dimensões ali 12 por 6, certo? E ele coloca uma distância ali, ó, 3, tanto na largura quanto no comprimento, né? Tudo bem? Uma faixa de 3 metros para acomodar ali os juízes, o pessoal que vai ficar ali ao redor, beleza? Então veja, a área dessa região cercada, ela vai ser, né? Olha só, a área total, tá? A área total dessa região cercada seria esse comprimento aqui, tudo bem? Que seria 12 mais esses dois 3 que aparece aqui, certo? Ou seja, 2 vezes 3. E a largura, certinho? A largura, que seria 6 mais esses dois 3 que aparecem aqui também, né? O de cima e o de baixo. Então, 2 vezes 3. Então, comprimento vezes largura, tudo bem? Área retangular, comprimento vezes largura, fazendo essa continha, 216 metros quadrados. Beleza? Ah, Vitinho, se ele tivesse aumentado 3,5, então a gente trocaria no lugar do 3, a gente colocaria 3,5, né? E se ele tivesse colocado 4 metros, então no lugar do 3,5 nós colocaríamos 4 e assim por diante, beleza? Então com isso a gente pode já pensar numa situação logo geral, né? Uma situação problema geral. Para qualquer largura x que a gente escolher, então no lugar lá a gente vai colocar o xzinho. Olha lá, ó. No lugar, ó, a gente tinha colocado 3, depois a gente colocou 3,5, poderia colocar 4. Se a gente escolher uma largura x qualquer, a gente coloca xzinho. Fazendo a distributiva, para a gente encontrar a área, olha lá, o valor da expressão área em função de x será expresso por, vamos lá, 12 vezes 6, 72, 12 vezes 2x, 12x, 2x vezes 6, tá? Ali, aqui, ó, 12 vezes 2x dá 24x, né? E 2x vezes 6 dá 12x. 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. Beleza? E aí, repara, 12x mais 24x, 36x, 4x ao quadrado e 72. Está aqui, 4x quadrado e 72. Se você olhar bem, isso aqui é um exemplo de uma função polinomial do segundo grau, porque a área em função do x. A área vai depender do xzinho que você vai escolher. E quando você olha para essa função, o teu xzinho está ao quadrado. Por isso que é uma função do segundo grau, né? Uma função do segundo grau. Lembrando que esse vídeo eu não vou trabalhar com a ideia de função quadrática, eu vou trabalhar com a ideia de equação do segundo grau. O que eu estou te mostrando é que existem exemplos do cotidiano em que a gente cai numa função do segundo grau e precisa resolver essa função. Encontrar as raízes, encontrar aí valores, né, que satisfazem essa função do segundo grau. Tudo bem? Mas para você saber função, você tem que saber equação. Tudo bem? E toda equação do segundo grau, eu vou colocar aí a definição para você. Beleza? Então, na tela aí, ó,
deixa eu colocar a mesinha. Toda equação, opa, volta. Toda equação, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Toda equação do segundo grau, polinomial do segundo grau, pode ser escrita assim, ó. Ax ao quadrado mais bx, tudo isso, mais c, igual a zero. Tudo bem? Igual a zero. Fechou? Onde esse A, esse B, A, B e C são números reais, pertencem aos reais, e o meu Azinho sempre será diferente de zero. Tudo bem? Tranquilidade? Então, isso aí é que é a minha equação do segundo grau. Beleza? A gente vai ver isso aí. Mostrei esse exemplo para vocês. Quer ver outro exemplo bem interessante? Olha esse daqui, ó. Vivemos em um mundo de formas e imagens, né? Elas estão presentes na natureza, na arquitetura e nas artes. O estudo das formas é um dos mais importantes ramos da matemática e da geometria. Olha lá. Por exemplo, um artista ele acabou de pintar um quadro em uma tela de 30 centímetros por 50 centímetros. Ele quer colocar nessa tela uma moldura de largura constante, de tal forma que todo o quadro ocupe uma área de 2.400 centímetros quadrados. Qual deve ser a largura dessa moldura? Então veja, ó, inicialmente está ali uma obra de arte bem bonita, né? Em que ela é 30 por 50. Então ela tem ali, ó, 30 de largura, 50 de comprimento, e ele quer colocar uma moldurazinha X ali, ó, de distância X. E ele quer saber quanto é que tem que ser esse X para que a área total, quadro e moldura, seja de 2.400 centímetros quadrados, certo? Então, fazendo essa continha, olha lá, o comprimento, ele passa a ser 50 mais 2x, né? 50 de comprimento, x num lado, x no outro, então 50 mais 2x. E a largura seria 30 de largura, x em cima, x embaixo. Então, 30 mais 2x, certo? Como é uma área retangular, comprimento vezes largura. Então, 50 mais 2x vezes 30 mais 2x. Esse resultado tem que ser igual a 2.400. Tudo bem? E aqui, pessoal, se a gente fosse fazer continha, você resultaria numa equaçãozinha aí do segundo grau. Beleza? Quer ver? Vou multiplicar para vocês. Aqui eu não coloquei no slide, mas a gente multiplica. Ó. 50 vezes 30. Olha só. 50 vezes 30 vai dar 5 vezes 3, 15. 50 vezes 30, 1.500. 50 vezes 2x, 100x. 100x. 2x vezes 30 vai dar 60x. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. Tudo isso igual a 2.400, que é a obra de arte mais a moldura, né? Que é que dessa área total aí. Beleza? Então, eu vou fazer uma continha aqui, ó. Ó, 4x ao quadrado, vou deixar quietinho. 4x ao quadrado. 100x mais 60x dá 160x. Beleza? 1.500. Eu vou trazer esse 2.400 negativo. Ele está somando, ele vem negativo. 1.500 menos 2.400 dá menos 900. Tudo isso igual a zero. Pronto. Isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau. Certinho? Onde o meu A ele é 4. O A é quem acompanha x ao quadrado. O meu B ele é 160. É quem acompanha x. E o meu C, que está sozinho, é menos 900. Então, é a equação do segundo grau. Completa. Ela tem o A, o B e o C. Tem os três coeficientes. Interessante, né? Beleza, beleza? Então, vem comigo. Tá? Bem interessante isso daí. Então, um exemplo prático aí, né, de como que você pode ver aí uma equaçãozinha, né, do segundo grau. Tá bom? Então, trabalhando aí com a definição, né, a gente sabe que eu coloquei o bonequinho do Máscara aí para você, porque você vai entender, olha só. Uma equação do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tudo bem? Onde o a, o b e o c, como falei para vocês, são números reais e o a sempre diferente de zero, tudo bem?
Pô, e se o A for zero, Vitinho? Se o A for zero, vai zerar esse termo. Você só vai ficar com bx mais c. E aí você deixa de ter uma equação do segundo grau e passa a ter uma equação do primeiro grau, porque o teu x está elevado a 1. Ó. Então o A ele sempre tem que ser diferente de zero. Beleza? Tranquilidade, né? Vou apagar isso aqui. Tudo bem? Show de bola? Como que a gente faz para obter as raízes? Afinal de contas, uma equação do primeiro grau ela vai ter uma solução, uma raiz. Uma equação do segundo grau, essas equações terão duas soluções, duas raízes. Uma equação do terceiro grau, três soluções, três raízes, por aí vai. Uma das maneiras de você encontrar as soluções de uma equação do segundo grau, as duas raízes, é utilizando aí a famosa fórmula de Bhaskara, tudo bem? É engraçado porque esse nome Bhaskara, ele é um nome que ele é usado exclusivamente só aqui no Brasil. Em outro lugar do mundo o pessoal chama de fórmula de Bhaskara, tá? Chama lá de fórmula resolutiva de equação do segundo grau, né? Eles não chamaram de fórmula de Bhaskara. Mas aqui no Brasil, ali nos anos 80, 90, né? Talvez até antes disso, anos 70, eles deram esse nome aí, tá bom? Fórmula de Bhaskara para encontrar soluções, né? Já que são duas raízes, encontrar essas raízes. Beleza? E essas raízes é dada pela formulazinha de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, uma raiz a gente usa o sinal de mais e a outra raiz a gente usa o sinal de menos. Beleza? Mas mais do que entender a fórmula é você entender como que aplica ela, né? E de onde que ela surgiu. Beleza? Então, ó, vem comigo aqui. Vou fazer uma demonstração rapidinho aqui para vocês e trabalhar talvez também com a ideia de um exemplo, tá? Eu vou colocar assim, ó. Colocar um exemplo que você vai entender. Pega esse meu exemplo e aí você vai entender a fórmula, tá? Ó, vamos supor que você tem a seguinte situação. Você tem aqui um terreno que ele mede, vou colocar aqui, 48 metros quadrados. A largura dele é x, e o comprimento excede em 8 a largura. Eu vou colocar aqui x mais 8. X mais 8. Beleza? Quem tem que ser o meu x aí? Então, né, qual que é o valor de x, né? Para a gente descobrir ali a minha área. Qual que é o valor do meu x? Esse cálculo, você que está em casa, às vezes é fácil de você fazer de cabeça. Pô, um número somado com 8, multiplicado por esse número, deu 48. Aqui você pode ficar chutando valores para x, mas eu acredito que aí, na sua casa você conseguiu visualizar e viu que é 4. Porque se você faz 4, né? E você coloca aqui 8 mais 4, 4 mais 8, é 12, né? Então isso aqui é 12. 12 vezes 4, comprimento vezes largura, 48. Então, acabou. Então, o meu x ali é 4. Certo? Mas olha só, velho. Como é que os caras faziam isso antigamente, né? Porque isso aqui é, querendo ou não, é uma construção, um advento da matemática. Olha o que nós temos ali. Ó. Por ser uma área de um retângulo, a área vai depender desse x que você coloca. Certo? E essa área, ela é largura x vezes o comprimento. X mais 8. Certo? Então, essa área, ela seria, olha lá, x vezes x, x ao quadrado, né? X vezes 8, 8x. Show de bola, tranquilo. Então, essa aqui é a minha área, né? Ele disse que essa área tem que ser igual a 48. Então, a gente sabe que essa área aqui tem que ser 48. Então, x ao quadrado mais 8x é igual a 48. Beleza? Tranquilo, né? Agora, qual que é a ideia? O que eu quero que vocês percebam? Os matemáticos, né, principalmente os árabes ali, eles usavam, tem uma matemática em específico chamado Al-Khwarizmi, né? Khwarizmi. Ele utilizava, né, formas geométricas para representar essa equação. Então, por exemplo, esse x ao quadrado aqui, o que seria esse x ao quadrado? Esse x ao quadrado, ele seria um quadrado de lado x. Ele seria algo assim, ó. Ó, x ao quadrado. O que seria x ao quadrado?
Isso aqui seria o quê? Um quadrado de lado x. Que você sabe que área de quadrado, lado vezes lado, x vezes x, x ao quadrado. Certo? O que seria aquele 8x que está ali? Aquele 8x. Certinho? Vou colocar aqui para vocês. Aquele 8x, para os árabes, né? Eles seriam, ó, quatro retângulos de comprimento 2 e largura x. Então, pense em quatro retângulos assim, ó. Ó, quatro retângulos assim, ó. Se liga ali. Olha lá, lado, comprimento x e largura 2. Certinho? Que aí você teria a área desse primeiro, 2x, a área desse segundo, 2x, a área desse terceiro, 2x, olha que beleza. A área desse quarto, 2x, comprimento vezes largura. Então, 2x, 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 8x. Né? Tudo bem? E mais, o que ele, né? Qual que é a ideia que ele trouxe ali para mim? Que ele pensou, poxa, então vamos juntar tudo, né? Então eu sei que x ao quadrado mais 8x, então quem seria? X ao quadrado mais 8x. Quem seria esse cara? Então seria aquele quadrado de lado x, x ao quadrado, mais os retângulos. Deixa eu botar os retângulos aqui. Então, os retângulos de lado x e largura 2. Então, ele encaixa aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Os quatro retângulos ali, né? De largura, de comprimento x e largura 2. 100%? Tranquilo? Beleza. E aí, o que eles pensaram? Poxa, eu posso tentar completar essa figura. Completar essa figura. Colocar aqui, ó, preencher essa figura. Né? Então, veja. Se eu olho para essa equação, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Até aqui tudo bem. Geometricamente falando, eu posso completar essa figura. Ó. Eu posso acrescentar um quadrado aqui, de lado 2, outro quadrado aqui de lado 2, outro aqui de lado 2 e outro quadrado aqui de lado 2. Então, veja, eu posso somar de ambos os lados dessa equação, né? Vou fazer isso. Vou fazer aqui no cantinho. X ao quadrado mais 8x mais... Eu vou somar nessa figura esses quadrados aqui de lado 2. Então, esses quadrados de lado 2. Qual que é a área de cada um deles? Bom, quadradinho de lado 2, a área dele vai ser 4. Então, 4 aparece 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16. Então, 4 quadrados de área 4. Então, eu vou somar 16, né? Aqui, em ambos os termos. Vou somar 16 aqui. Só que tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. 16 aqui também. Pronto. Então, veja. Eu transformei isso daqui em um trinômio quadrado perfeito, um produto notável. Isso aqui nada mais é do que o quê, pessoal? Ó, isso aqui é x mais 4 ao quadrado. Quadrado do primeiro, né? Ó, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certinho? Do lado de cá, eu fiquei com 48 mais 16, 64. Como esse x mais 4 está ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada. Então, tiramos a raiz quadrada. Beleza? De ambos os lados. De ambos os lados. Olha lá. X mais 4 ao quadrado. Se a gente está tirando a raiz quadrada dele e o que está aqui dentro é algo positivo, posso cancelar esse 2 com esse 2. Fica x mais 4. A raiz quadrada do 64 é 8. É 8. Certo? 8. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó.
Pega esse 4, passo negativo. 8 menos 4, meu x é 4. Beleza? Ah, Vitinho, mas a raiz quadrada do 64, ela pode ser menos 8. Porque menos 8 ao quadrado dá 64, de fato. Então, vou pegar esse 4, vou passar negativo. Menos 8, menos 4, resultado, menos 12. Então, veja, eu tenho essas duas soluções, x1 e x2. Só que como a gente está mexendo aqui com área, com comprimento, né? Essa raiz negativa, ela não serve. Então, qual que vai servir para mim? Essa daqui, ó. Então, por isso que o meu resultado, a minha solução, né? Aquele comprimento tem que ser 4. Agora, vamos recapitular desde o início. O que a gente fez? Eu quero que você preste bastante atenção, porque se você entender essa ideia, você vai entender a fórmula de Bhaskara de onde que ela surgiu. Eu não quero que você decore a fórmula de Bhaskara, eu quero que você entenda ela, para você não ficar memorizando coisa à toa na matemática. Entenda a fórmula de Bhaskara. Os matemáticos, antigamente, eles faziam isso. Eles pegavam as figuras geométricas e juntavam elas. Eles tentavam montar um quadrado. Eles tentavam completar um quadrado. Então, veja, ó. A gente completou um quadrado aqui. Tudo bem? E no início da nossa aula, a gente viu isso. Ó. Aqui o nosso querido, né, artista, ele tentou completar a figura. Veja que ficou uma figura um pouco maior. Só que nesse caso aqui é retangular. Né? Aqui também, ó, lá no exemplo da quadra de vôlei, veja que ficou a área que a gente está buscando ficou uma área um pouco maior. Né? Então, os matemáticos eles estavam pensando nessa ideia. Poxa, eu tenho ali x ao quadrado, que é um quadrado de lado x, né? Eu tenho 8x, que são 4 retângulos, né? De comprimento 2 e largura x, beleza? E se eu juntar os dois, eu sei que precisa dar, né, 48. O que eu posso fazer? Eu posso completar esse quadrado. E eles completavam o quadrado. Então, o nome completar quadrados. Certinho? Completar quadrados. Beleza? Só que no final das contas, eu quero que vocês percebam o seguinte. Como que ele fez para transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito? Como que ele fez? Ele somou 16 em ambos os lados da equação. Esse 16, ele veio daqui, pessoal. Ó. Essa é a parte mais importante que você tem que entender. Ele veio daqui, ó. Olha só. Ele pegou o 8, dividiu por 2, o resultado é 4. E aí ele pegou esse 4, que é aquele 4 do quadradinho, a área do quadradinho aqui, ó, que é 4, e multiplicou por 4. Ele elevou ao quadrado, ó, porque aparece 1, 2, 3, 4. Então, ele elevou ao quadrado. 16. Aí, ele pegou esse 16 e somou em ambos os lados da equação, transformando ela num trinômio quadrado perfeito. Um produto notável. Se você tiver dúvida nisso, volta lá na nossa aulazinha lá, né, de produtos notáveis, que você vai entender legal. Então, o que ele fez? Ele pega o termo do meio, divide por 2 e eleva ele ao quadrado. Soma esse valor em ambos os lados. Entendeu a ideia? Pegou a ideia? O nome desse método é completar quadrados. Simbora. Vamos demonstrar a fórmula de Bhaskara. Vem comigo. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Certinho? Beleza? Tranquilo. O que eu vou fazer? Vou manipular isso aqui. Eu preciso isolar o x. Preciso isolar o x de alguma maneira. Tá? Deixa eu jogar mais para baixo aqui para você. Eu preciso isolar o x. Eu tenho que achar essa solução. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Show? Então, vamos lá. Eu vou dividir ambos os lados por a. E eu vou ficar com x ao quadrado. Ax quadrado dividido por a fica x ao quadrado. Bx sobre a, certo? Mais c sobre a. Tudo isso igual a 0, certo? Eu preciso isolar o meu x. Então, o que eu vou fazer? X ao quadrado
mais bx sobre a. Vou passar esse c para o lado de cá negativo. Trocando o sinal dele. Menos c sobre a. Beleza. O que eu faço agora? Eu vou usar o mesmo método lá que os árabes usavam. Eu vou completar quadrados. Para completar quadrado, você viu que ele pegava o termo do meio, dividia por 2 e elevava ao quadrado? Então vamos fazer isso. Transformar um trinômio quadrado perfeito. Vamos botar aqui um rascunhozinho, ó. Cadê a canetinha? Vem aqui comigo. B sobre A. Vamos dividir por 2? Resultado. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, B sobre 2A. Certo? Então a gente pega o termo do meio, divide por 2 e agora a gente eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. B quadrado sobre 4A ao quadrado. Pronto. Eu vou pegar isso aqui e vou somar em ambos os lados da equação, porque tudo que eu faço do lado esquerdo eu tenho que fazer do lado direito. Então, eu vou somar. Ó. B quadrado sobre 4A ao quadrado. B quadrado sobre 4A ao quadrado. Certinho? Beleza. Quando eu faço isso, eu transformo essa equação num trinômio quadrado perfeito, produto notável. Ou seja, eu consigo tirar a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada daqui do último termo é b sobre 2a. Então, eu transformo isso num trinômio quadrado perfeito. Certinho? Do lado de cá, eu posso fazer o quê? Eu posso manipular isso. Ó. Posso tirar o MMC do 4 do 4a ao quadrado. 4a ao quadrado. Divido pelo de baixo, pego o resultado, multiplico pelo de cima. Né? Divido pelo de baixo, pego o resultado e multiplico pelo de cima. Vai lá. 4a ao quadrado dividido por a, 4a. Vezes o menos c, menos 4ac. Olha. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. Vezes b quadrado, b quadrado. Pronto. Olha lá. Como está elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Então, vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Então, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual. Mas antes, eu vou chamar isso daqui de uma letrinha. Onde você está vendo b quadrado menos 4ac, eu vou chamar isso aqui de uma letrinha. Beleza? Eu vou chamar isso daqui, os matemáticos chamaram isso daqui de delta. Então, o que é delta? B quadrado menos 4ac. Então, esse aqui é o nosso delta. Lá na frente você vai entender a importância desse cara. Então, a gente está aqui com delta sobre 4a ao quadrado. Bom, como está elevado ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada de ambos os termos da equação. Então, tira a raiz quadrada aqui e tira a raiz quadrada aqui. Beleza? Cancelo os índices, quadrado com quadrado. Afinal de contas, o que está aqui dentro é positivo. E eu vou ficar com x mais b sobre 2a. E a raiz do meu delta pode ser um valor positivo e um valor negativo, né? Certo? Raiz quadrada do 4 é 2 e do a ao quadrado é a. Pronto. Pego esse termo, jogo para cá negativo. Ele está positivo, vou passar para cá negativo. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Como o denominador é o mesmo, é 2a, vamos escrever um denominador só. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Olha que coisa linda. Isso é que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela surgiu da ideia de você completar quadrados de uma forma totalmente geométrica que os árabes usavam lá. Beleza? Então, é assim que ela vai funcionar. Então, tá aí uma demonstração para vocês. Beleza, beleza? A gente vai encerrar esse vídeo. No próximo vídeo, eu vou te ajudar a aplicar essa fórmula, tá bom? Então,
Fica aí comigo, assiste o próximo vídeo, a demonstração, para a gente fazer um exemplo utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver as equações aí do segundo grau. O que você viu foi a demonstração dela pelo método de completar quadrados. Beleza? Tamo junto? Então, te vejo aí no próximo vídeo. Beleza? Beleza? Valeu, forte abraço.